Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa aula eu vou resolver um exemplo que eu peguei em um livro que é do vestibular do ITA de São Paulo. Nesse caso ele tem a função f de x igual a raiz de 2 elevado a 3 seno x menos 1, tem g de x que é igual a 1 sobre 2 elevado a 3 seno ao quadrado x menos 1, e o exercício pede isso aqui, ó. A soma do valor mínimo de f com o valor mínimo de g é igual a... E aqui nós temos a alternativa. Essa questão aqui é muito legal porque nós temos que saber aqui, ó, a imagem da função seno x e também fazer uma relação com a função exponencial, quando a base é maior que 1 e quando a base é menor que 1. Beleza? Vamos resolver essa questão? Vamos lá! Pessoal, para resolver essa questão, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar vocês é o seguinte, ó. A função seno que nós temos aqui, ó, temos tanto em cima como embaixo, ela tem um gráfico mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Mais ou menos assim, né? O que nós precisamos lembrar é o seguinte, o maior valor possível que uma função seno pode ter, o maior valor possível é o número 1. Ao passo que o menor valor possível é o menos 1. Então, essa função seno x, só esse pedaço, o maior valor que ela vai atingir é 1 positivo. E o menor valor que ela vai atingir é menos 1. A mesma coisa acontece com essa, tá? Então a função seno vai ficar preso entre o número 1 positivo e o número menos 1. Aí vamos ver o que ele fala, ó. Ele nos dá a função f de x, que é igual a raiz de 2. Lembrando, raiz de 2 é maior que 1, tá? Elevado a 3 seno x menos 1. E ele dá a função g de x, que é igual a 1 sobre 2, que nesse caso é menor que 1, elevado a 3 seno ao quadrado x menos 1. E ele fala a soma do valor mínimo de f. Então a primeira coisa que eu vou me preocupar é como obter o valor mínimo da função f. Veja que a função f aqui, ó, ela tem uma base maior que 1. Então, quanto menor o expoente, menor vai ser o resultado, porque a base é maior que 1, tá? Então, nesse caso, eu tenho que fazer o expoente ser bem pequeno. Para o expoente ser bem pequeno, eu tenho que pegar o menor valor possível de seno x. E o menor valor possível para seno x é menos 1. Então, nesse caso, eu vou fazer assim, ó. A função f de x, ela vai ser igual a raiz de 2, elevado a 3 vezes menos 1, menos 1. Perfeito? Então, continuando aqui, a função f de x é igual a raiz de 2, elevado 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 com menos 1, menos 4. Agora, pessoal, eu vou modificar a raiz aqui, ó. Vou escrever em forma de fração. Isso aqui é igual a 2 elevado a 1 sobre 2, tá? Então, a raiz virou fração, ainda elevado a menos 4. Agora, esse carinha corta com esse, então vai ficar 2 elevado a menos 2. Vou concluir aqui, ó, a minha função f de x. Nesse caso, como eu tenho 2 elevado a expoente negativo, eu vou inverter em forma de fração. Isso vai dar 1 sobre 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Beleza. Então, o valor mínimo de f eu já consegui. Agora eu tenho que achar o valor mínimo da g. Só que daí é o seguinte, como a g tem uma base menor que 1, tá vendo que a base é 1 sobre 2 é menor que 1, eu tenho que fazer o contrário dessa aqui que tinha a base maior que 1. Nesse caso, eu quis o menor expoente possível. Aqui eu tenho que querer o maior expoente possível. Porque quanto maior for o expoente,
mais rápido vai crescer o denominador. Porque 1 elevado a 2, 1 elevado ao quadrado é 1. 2 elevado ao quadrado é 4. Aí aqui você teria 1 quarto. Agora, 1 elevado ao cubo é 1. 2 elevado ao cubo é 8. Então aqui você teria 1 oitavo. Ou seja, quanto maior o expoente, menor o resultado. E a função seno ao quadrado de x, o maior valor que ela atinge é 1. Ela não atinge valor maior que 1. Então eu vou substituir aqui por 1. Nesse caso, então, eu vou ter que a função g de x é igual a 1 sobre 2. Vou tentar fazer menor aqui para ganhar espaço. 1 sobre 2 de 3 vezes. No lugar de seno ao quadrado, eu vou colocar 1. Porque 1 elevado ao quadrado é 1. Então aqui 3 vezes 1 menos 1. Continuando aqui na frente, ó, vou preservar 1 sobre 2. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Resposta, então, a função g de x tem o seu menor valor igual 1 elevado ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. 1 quarto. E como ele fala aqui, ó, a soma do mínimo com o mínimo, então agora eu tenho que somar 1 quarto com 1 quarto. E isso vai ser 1 quarto somado com 1 quarto é igual, preserva o denominador e soma os numeradores. Simplificando, 1 sobre 2. Olhando no gabarito, qual é a certa? A é 0, B é 1 quarto, C. Questão C. Pessoal, veja que é uma questão não tão difícil de fazer, não tão trabalhosa, mas que envolve um conhecimento matemático bem interessante, beleza? Fique ligado se você gosta desse tipo de exercícios, desse conteúdo, está gostando da minha didática, deixa um joinha aí, deixa um comentário e se inscreve no canal. E não se esqueça, lá no Instagram, AP Educacional. Vai lá no Instagram também. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!